vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. No programa da noite de hoje nós vamos estar respondendo algumas perguntas aqui que nos foram enviadas, e como eu faço costumeiramente, gostaria de passar primeiro as perguntas e então daí a partir do segundo bloco nós vamos nos deter mais pausadamente em cada uma delas. Nos diz o seguinte: primeiro sugere um pensamento de Sócrates, né? Só sei que nada sei, e aí se seguem as perguntas. Algumas pessoas dão opinião e acham que por mais idade, e nem sempre na verdade sabem tudo sobre todas as coisas. Até na família, a educação que meu avô deu para o meu pai é diferente da minha. E a que dou para os meus filhos também é diferente. Então, o que fazer com o conhecimento que sei hoje? Será que estou atrasado? Como no mundo atual tentar saber mais? Será que a gente começa a andar devagar quando percebe que nada sabe? E daí procura por saídas? Por jeito de pensar, por filosofias, religiões, e até no meu caso estou lhe ouvindo para entender a sociedade do pensamento livre? Você acredita que a vida tem uma ordem? A gente é imaturo, depois descrente, depois começa a enxergar mais com as emoções? E é o período que a gente amadurece? Ouço muitas pessoas falarem essa frase: Deus não te dá uma carga que você não possa carregar. Acredito que essa carga são os problemas, dores, doenças, crises. A vida não é como um livro infantil que termina na frase "e foram felizes para sempre". Será que a frase acima é um consolo para a gente seguir em frente? Ou esse Deus mesmo está me testando? Tocar em frente, será que é desapego daquilo que te leva para o passado? Será que é ir em busca de uma nova história? Me ensina a ter atitude, como me enxergar por dentro e acertar, a ter novas atitudes. Aí ela coloca assim, até uma música que nos solicitou e nós vamos rodar essa música para ela. Ela coloca: ter novas atitudes, como na música. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser feliz, de ser capaz e ser feliz. Que é a música que nós vamos ouvir agora, encerrando esse primeiro bloco, do Almir Sater, Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer
as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Voltando às perguntas, no primeiro momento nos diz o seguinte, nos passa esse pensamento, que já é contraditório, que é o pensamento de Sócrates, só sei que nada sei. É interessante que quando a gente se detém em frases assim de efeito, mesmo essa de Sócrates, que é uma frase extremamente pequena, mas a gente percebe a contradição dentro da própria frase, só sei que nada sei. Se sei que nada sei, então já sei algo. Consequentemente, nada sei não é uma incoerência nesse caso, Ora, se tenho a perfeita convicção de que nada sei, então tenho um grau de conhecimento elevado para ter essa percepção. Veja como as coisas são antagônicas e às vezes a gente não se detém a esses pequenos detalhes. E esses detalhes aparentemente insignificantes são tremendamente importantes, às vezes até em análises relacionadas à nossa própria vida, por exemplo, quando a gente faz o exercício da introspecção compreensiva. Num primeiro momento, o ouvinte nos coloca: algumas pessoas dão opinião e acham que por mais idade, e nem sempre, e na verdade sabem tudo sobre todas as coisas. Até na família, a educação que meu avô deu para o meu pai é diferente da minha, e a que dou para os meus filhos também é diferente. É interessante que essa questão de saber mais pelo simples fato de ter vivido, a gente costuma dizer que todas as pessoas têm um grau de saber,
O que ocorre é que esses saberes são saberes diferentes. Por exemplo, se você pegar um colono que viveu a vida inteira na roça, que não estudou, possivelmente ele conheça quase tudo sobre roça, sobre mato, sobre plantio, sobre, enfim, né? E isto é um saber que talvez você que vive na cidade não domine bem. Então os saberes existem em todos os sentidos na vida e em todas as idades, eu diria. E obviamente algumas pessoas se aperfeiçoam mais em algum tipo de saber específico, não tem um saber amplo relacionado à vida como um todo. Concordo que às vezes algumas pessoas de idade são até meio presunçosas, achando que pelo simples fato de ter vivido 70, 80, 90 anos, consequentemente se coloca num grau de superioridade em relação aos outros, como tendo uma experiência imensa adquirida e pressupondo saber mais que as demais pessoas, o que na maioria das vezes é verdade, não podemos concordar. Quanto a essa questão de na família a educação que o avô deu para o meu pai é diferente da minha, a que dou para os meus filhos também é diferente, eu acho que isso é a dinâmica da própria vida, né? Que daria para complementar, inclusive, com a pergunta que se segue. Então, o que fazer com o conhecimento que sei hoje? Será que estou atrasado? Como no mundo atual tentar saber mais? Olha, eu penso que até a idade dos 50 anos, normalmente nós nos mantemos um tanto quanto atualizados em relação a quase tudo que está acontecendo nesse período da história, né? Nesse meio século, vamos dizer assim, vivido. No entanto, a minha percepção pessoal é que a partir dos 50, sim, nós começamos a ficar atrasados em relação a se atualizar. Até porque eu diria que isso é algo natural, quer dizer, você já fez um acúmulo de saber vivendo meio século tremendamente intenso, então você já armazenou uma porção de coisas lá no porão da mente, no subconsciente, uma série de conhecimentos, de coisas que você aprendeu, dos saberes, como eu coloco sempre, que o mundo nos empresta através da escola, da cultura, da sociedade que vivemos, enfim. E aí eu percebo que a partir dos 50 anos de idade, por mais que a gente tente se atualizar, esteja aí em contato com as notícias, com os jornais da atualidade, com o Facebook, com as redes sociais, mesmo assim a gente vai perdendo terreno no que diz respeito a estar atualizado. Talvez uma das maneiras mais concretas de explicar isso seja através da própria cultura, não é verdade? Quando a gente percebe um novo ritmo de música, por exemplo, fazendo parte da atualidade, e aquilo já não faz parte da nossa história, né? Então começa um novo ritmo de música que agora é atual e que outrora, na nossa juventude ou na nossa fase adulta, já não era. E a gente tem dificuldade de adequação em relação a isso, porque nós não estamos vivendo aquele momento da história, né? Então eu acredito sim que há uma defasagem de saber atualizado a partir dos 50 anos. Acredito piamente nisso. Há uma tendência natural de que a gente se torne um tanto quanto conservador e preserve, então, saberes que são aprendidos, valores que são adquiridos ao longo da vida. E, de certa forma, algumas vezes eles também são impedimentos de atualização. Ele nos impede, de fato, de que a gente se coloque de forma mais atualizada naquilo que está acontecendo na sociedade nesse momento da história. Mas eu quero crer que isso é a dinâmica da própria vida. Como nós colocamos sempre, e é real isso, a vida é uma constante transformação, não é? É um eterno atualizar-se, evoluir em todos os campos, seja na ciência, na cultura, enfim, não é? Nós estamos vendo aí hoje a questão da globalização, não é verdade? As culturas se misturando. Quer dizer, hoje você já consegue ter programas no Brasil, por exemplo, de músicas do Japão, de músicas da Alemanha e assim por diante. Por quê? Porque existem pequenos nichos dessa cultura que vive dentro do nosso território e, consequentemente, isso provoca o que a gente costuma chamar de uma cultura globalizada. A gente fica mais informado sobre o que está acontecendo em qualquer parte do planeta, né? E por aí vai. Mas isso é da própria dinâmica da vida, então não tem como a gente perceber tudo, acompanhar tudo em tempo real, né? Que estar atualizado supõe-se viver o que está acontecendo em tempo real hoje, não é verdade? Em todos os sentidos, né?
Então essa metamorfose social constante. Outro dia eu coloquei aqui, por exemplo, que o próprio casamento é algo que já está ficando defasado, né? Hoje as pessoas simplesmente começam a conviver junto. Eu tenho alguns sobrinhos assim, que inclusive já são até pais, já estão formando família, no entanto ainda não oficializaram o casamento, que antigamente o processo era totalmente diferente. Então isso demonstra uma mudança cultural real, né? Que alguns resistem, alguns ainda mantêm os velhos padrões, né? Mas não tem como lutar muito contra isso. Isso a própria vida vai impondo a sua nova metodologia. E como eu disse, a partir dos 50 a gente começa a ficar um tanto quanto conservador. Essa análise eu faço por mim mesmo. E às vezes até julga de forma indevida essas modificações sociais que vão acontecendo ao longo da história. Então eu penso que, de fato, se a gente passou dos 50, vai ser difícil a gente não estar um pouco atrasado em relação à nova dinâmica social desse viver atualizado. Mas volto a frisar, para mim isto é uma coisa tremendamente natural, né? Então quanto mais eu aceitar isso de forma natural, mais eu vou conjugar de forma confortável dentro da minha limitação de saber e da minha limitação do conhecer. Como no mundo atual tentar saber mais? Se por um lado existe esse prejuízo que eu coloquei aqui, de que de fato eu me sinto atrasado em relação ao momento social atual, por outro lado, como tudo na vida, sempre é uma via de mão dupla, existem as suas vantagens, né? Porque hoje eu posso deixar um pouco essa questão de estar sabendo tudo, de tudo que acontece à minha volta, um pouco de lado, e dedicar um tempo maior especificamente para a minha própria pessoa, né? Tentando compreender melhor aquilo que a gente coloca aqui, que é o propósito até da prática introspectiva. Entender melhor como é que eu funciono como humano, como é que funcionam os meus sentimentos, a minha mente, como é que se dá esse elo de ligação entre a vida racional, o consciente, o inconsciente, que se manifesta às vezes de forma aleatória à minha vontade. Então, como conjugar isto, né? Entender melhor aquelas perguntas, né, que precisam, de certa forma, para algumas pessoas carecem de resposta. O que eu vim fazer aqui, não é? Qual é a razão do meu existir? Para onde que acho que vou? Qual é o significado da minha vida? Então essas perguntas um pouco mais profundas, de teor até eu diria um tanto quanto filosófico, eu acho que elas também começam a fazer parte da nossa vida a partir desta idade, com uma constância muito maior que outrora. De certa forma, a gente saindo da adolescência para o mundo adulto, a gente se sente vislumbrado pelos saberes que o mundo dispõe, pelas descobertas que o mundo nos coloca, não é verdade? Olha o entusiasmo de um jovem viajando para o exterior, conhecendo a Inglaterra, os Estados Unidos, né? No entanto, quando você vê uma pessoa de mais idade, você já não percebe tanto entusiasmo assim. É como se ele já conhecesse o mundo todo e isso não fosse acrescentar mais grande coisa à sua vida, a não ser algumas paisagens novas e etc, né? E isso é da dinâmica da vida. Então, aquele que está saindo da adolescência para a vida adulta, ele tem todo um universo à sua frente a ser descoberto, vamos dizer assim. Ele vai navegar nesse universo social em todos os níveis, né? Na música, na cultura, no cinema, enfim, né? No conhecer lugares, né? Pessoas, né? E nós tivemos a nossa fase, eu estou falando nós os cinquentões, aqueles que já estão aí com 50 anos ou já passaram dos seus 50 anos, nós também tivemos esta fase de aprendizado, de explorar o mundo, de buscar esses saberes emprestados, de conhecer tudo aquilo que era periférico, de objetivar realizações materiais, né? Conquistas materiais e assim por diante. E isto é da própria dinâmica da vida. Então, obviamente, quando nós ultrapassamos esta faixa etária, muda também a nossa perspectiva. A gente percebe que o nosso viver está indo mais para o fim do que para o começo ou para o meio, não é verdade? E aí a gente se aprofunda em questões, como eu disse anteriormente, de teor mais filosófico. O que é a vida, afinal? Qual é o significado de tudo que eu vivi? Aonde vai me levar essa estrada, não é?
E assim por diante, como o Almir Sater colocou na música dele muito bem. Eu acho que foi bem sugerida pelo ouvinte de hoje essa música, porque nos diz muito em relação ao que é a vida, o que é viver, né? Então, no mundo atual, tentar saber mais, de repente eu vejo que esse saber é um saber muito mais de cunho pessoal, eu diria, intrínseco, de fórum íntimo, depois dos 50 anos de idade, do que coletivo. Porque, de certa forma, coletivamente, não que a gente saiba tudo, como você colocou muito bem, a questão de ter mais idade, se acha que sabe tudo. Mas nós podemos dizer que já temos uma experiência de vida, né, em todos os campos que a vida podia nos propiciar, não é verdade? Então, consequentemente, acho que esse é, de fato, o melhor momento para a gente se voltar mais para as questões de fórum íntimo, aquelas questões que estão pendentes, aquelas coisas que não conseguimos resolver relacionadas aos nossos sentimentos e assim por diante. E aí acho que vamos utilizar esse tempo que ainda temos, que não sabemos exatamente quanto tempo é, de forma tremendamente agradável e produtiva, no sentido de compreender a nossa própria existência. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida com o restante das perguntas na noite de hoje. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo com as perguntas na noite de hoje, a ouvinte nos coloca: será que a gente começa a andar devagar quando percebe que nada sabe? Daí procura por saídas, por jeito de pensar, por filosofias, religiões, e até no meu caso, estou lhe ouvindo para entender a Sociedade do Pensamento Livre. É interessante que aqui nessa pergunta traz algo, de certa forma eu diria até profundo. Quando nos coloca, será que a gente começa a andar devagar quando percebe que nada sabe? Essa manifestação, ou seja, eu percebo que nada sei, de certa forma ela não é obviamente verdadeira, porque, como eu disse anteriormente, nós entramos da adolescência, já na adolescência, para a vida adulta, né, com uma sede de saber, de aprender, de conhecer lugares, pessoas, cultura, não é verdade? Música, enfim, né? Eu acho que isso é comum a quase todo cidadão. E esse saber que o mundo nos dispõe, que eu chamo de saberes emprestados, que nós adentramos um mundo de saberes emprestados, eles são tantos que de fato eles nos absorvem de tal maneira que nós nos jogamos a eles às vezes sem qualquer questionamento. E quando a gente chega numa idade um pouco mais avançada, a gente começa a ter a percepção que pensa que sabia muito, no entanto sabe tão pouco. Mas esse nada sei
ele se refere muito mais à nossa vida pessoal, como eu disse, as questões muito mais de fórum íntimo e até as questões da própria razão de ser da existência humana, do que propriamente a um conhecimento generalizado. Como eu já falei anteriormente, todas as pessoas, depois do primeiro cinquentenário, não é? Elas têm um saber periférico muito grande em qualquer situação, seja no campo, seja na cidade, não é? Porque elas vão adquirindo esses saberes através do seu trabalho, das relações sociais, da religião que escolhe e assim por diante, não é? Só que chega um momento que parece que esses saberes todos, apesar da grande gama de oferta que existe e que é cada vez, diga-se de passagem, maior, ainda nos deixa um vazio tão enorme que ficamos exatamente com essa impressão. Que você começa a andar devagar, eu diria assim, como se estivesse pisando em ovos, porque tem a impressão de que nada sabe. E surge até uma certa dificuldade de escolha agora. Por quê? Porque muitas vezes olhamos para trás e temos a percepção de quantas escolhas equivocadas fizemos ao longo da nossa vida sem ter apreciado melhor ou feito uma análise mais abalizada daquilo que naquele momento nós estávamos escolhendo. Tanto que a ouvinte nos coloca, não é? Será que a gente começa a andar devagar quando percebe que nada sabe? E daí procura por saídas, por jeito de pensar, por filosofias, religiões. E até no meu caso, estou lhe ouvindo para entender a sociedade do pensamento livre. No meu modo de ver, esta colocação é uma colocação de uma pessoa corajosa, que pelo menos tem essa capacidade efetivamente de questionar, né, as filosofias, as religiões e até a sociedade do pensamento livre, ou seja, até o programa que você está ouvindo hoje. Porque as respostas surgem sempre da questão levantada. Quando nós não levantamos uma questão a respeito de qualquer situação, obviamente que não vai haver nenhuma resposta. Então eu não vejo de um todo esse estar perdido ou com essa impressão de que nada se sabe, ou de que eu estou andando por caminhos perigosos que talvez não me leve a um resultado mais realístico relacionado à minha vida. Eu fico extremamente feliz quando a pessoa tem a coragem de questionar-se, de questionar isso tudo que a vida colocou à sua disposição, as filosofias, as religiões, a forma de pensar, os conceitos construídos ao longo da vida. Outro dia eu coloquei uma frase na Sociedade do Pensamento Livre que dizia mais ou menos assim: meia culpa. Eu não tenho tanta culpa pelos meus erros, porque afinal de contas eu não escolhi a herança que recebi, como você nos coloca no início das perguntas, não é? A educação, enfim, não é? A herança cultural, não é? Eu digo, no entanto, agora eu sou adulto e prefiro ter o direito de errar sozinho, fazer as minhas próprias escolhas sem essa influência. E obviamente que estas escolhas, elas são decorrentes de se auto-questionar, se auto-avaliar, reavaliar conceitos pré-estabelecidos, perceber efetivamente o que de fato somou na minha vida, porque penso que este é o momento de se saber um pouco mais, como eu disse, a respeito de nós mesmos, do que de fato cremos. Eu coloquei aqui e repito, a crença é um ingrediente importante em todo ser humano. E todo ser humano está instituído de crença, até aquele que se diz não crer em absolutamente nada. Porque esta é uma ideia filosófica, não crer em absolutamente nada. Consequentemente, ele tem que crer na sua própria ideia. Então, mesmo esse está instituído de crença. A questão é, para onde nos levam as nossas crenças? Porque o poder das nossas crenças
é incomensurável. Eu me lembro de uma historinha, né, que a minha sogra, já falecida, me contava. É uma historinha bem simples, mas de uma profundidade enorme. Aquelas histórias lá do sítio onde ela foi criada. Então ela disse que a mulher tinha ficado muito mal, e eles tinham que levar ela para o médico, e ela tinha que atravessar uma balsa, uma barca e tal, para atravessar o rio, para chegar até o médico. E a mulher na barca, mal, quase se passando para morrer, e não se sabia o que fazia. E de repente alguém pegou uma lata, pegou um pouco de água do rio, tirou uma lasca da barca, mexeu com o dedo, levantou a cabeça dela e disse: tome este chá que foi feito com essa madeira milagrosa, que você vai melhorar. Prontamente a pessoa que estava ali tomou aquele chá, e a partir daquele momento, de fato, a pessoa melhorou. Moral da história, dizia minha sogra: mais vale a fé que o pauzinho da barca, não é? Então, obviamente, o que criou esse efeito foi a crença da pessoa, e não o pauzinho da barca, que criou esse efeito de melhora, né? Como nós colocamos aqui alguns programas atrás, as experiências realizadas com o placebo, que são comprimidos feitos de açúcar, né? E que foram tratadas até doenças complexas, e as pessoas melhoraram tomando simplesmente comprimidos que não atuavam. E isto desenvolvido em pesquisas científicas. Como também existe o efeito nocebo, né? Que é aquele que o médico faz um diagnóstico prévio e diz: tu não tem chance nenhuma. Aliás, isso foi feito com a minha sogra. O médico diz: ela vai ter no máximo 4 meses de vida. A gente obviamente não ficou com esse parecer, procurou outros médicos, e ela viveu mais 8 anos, né? Porque o efeito nocebo é aquele que você acredita naquilo e às vezes morre até precocemente. Quanta gente morreu de AIDS sem ter desenvolvido a doença, né? Morreram de fato de infarto, de coisa assim, porque a AIDS assustava tanto logo que ela surgiu, que o simples diagnóstico já era suficiente para dar um ataque cardíaco e matar a pessoa, né? Então, mas não era a doença da AIDS que matava, era o medo, era a crença dele que agora ele ia morrer porque ele era aidético, não é verdade? E a gente sabe que muitas pessoas sobrevivem até hoje, alguns sequer desenvolveram a doença, tem o vírus, mas não desenvolveram a doença. Eu estou colocando isso para a gente entender que quando nós temos crenças equivocadas, num determinado momento, não é aquilo que a gente acredita que faz com que o milagre de fato ocorra, mas é simplesmente a nossa própria crença. Então, se uma crença ineficiente, como eu coloquei, no pauzinho da barca já funciona, você imagina quando nós temos uma crença eficiente. Uma crença, de certa forma, eu diria, respaldada até um pouco pela ciência, como às vezes eu coloco aqui. O que é a introspecção? É o elo de ligação entre consciente e inconsciente. E nós sabemos que a ciência estuda profundamente a questão do inconsciente. Cheguei a sugerir em alguns programas aquele documentário que se encontra no YouTube, O Cérebro Inconsciente, né? Sugiro novamente que vocês assistam, porque é super interessante. O que significa isso? É uma forma de a gente conhecer, quer dizer, o inconsciente é um ingrediente presente no ser, mas até que ponto eu sei como isso funciona? Até que ponto eu acredito que isso funciona? Até que ponto eu acredito na minha intuição? Até que ponto eu acredito, tenho a crença de que a minha intuição não é obra do acaso? Até que ponto eu tenho a percepção da minha intuição? Então nos coloca muito bem quando nos diz: e daí a gente procura por saídas, por jeito de pensar, por filosofias, religiões, e até no meu caso estou lhe ouvindo para entender a sociedade do pensamento livre. Eu fico muito confortável porque eu acho que você sequer tem a necessidade de compreender a sociedade do pensamento livre. Talvez, se você prestar atenção no teor desses programas, você entenda melhor o que significa a sociedade do pensamento livre, porque ela só tem um propósito único: propiciar uma vida melhor. E talvez isso justifique hoje o meu próprio viver. É esse saber que eu persigo hoje, de uma autocompreensão do ser, para que o ser possa estar em paz consigo mesmo, através de uma análise pessoal de cada um. Então, o que a sociedade do pensamento livre tem de importante não é como ela é, ou como ela funciona ou deixa de funcionar, mas é aquilo que ela sugere.
a prática introspectiva, porque isso qualquer cidadão pode fazer no seu lar, na sua casa, sem se tornar membro da sociedade do pensamento livre. E é aí que eu digo que ela é interessante e democrática, porque ela não sugestiona o que você vai pensar. Ela pede para que você fique em introspecção, fazendo análise dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, para que você possa desenvolver um autoconhecimento maior de si mesmo. Daquelas questões que eu coloquei anteriormente, quer dizer, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, qual é o propósito afinal do meu existir. E eu digo a você, amado ouvinte, essas perguntas têm resposta sim, mas elas residem dentro de cada um de nós. E aquele que não garimpar esse saber dentro de si mesmo, talvez passe pela vida sem sequer saber a razão da sua própria existência. Então vejo que é interessante essa busca, né, por um jeito de pensar através das filosofias, das religiões e até através da sociedade do pensamento livre. Mas isto, de certa forma, a vida já nos ofertou numa quantia enorme ao longo do nosso viver, principalmente aqueles, como disse anteriormente, que já estão passando dos 50. A questão agora é de uma análise pessoal, de sentir o que de fato produziu algo bom na nossa vida, o que somou na nossa vida e o que não somou na nossa vida. Nós colocamos aqui, e é verdade, às vezes nós queremos um novo pensar, uma nova forma de viver, de sentir, né, de ver as coisas, não sentir tanto esse vazio do nada sei. No entanto, é insanidade da nossa parte achar que nós vamos modificar a nossa forma de pensar ou de agir se nós não instituímos uma nova ação. Algo novo, um ingrediente novo, porque aquilo que já sabemos, já sabemos. Tudo aquilo que aprendemos, já aprendemos. Já sabemos a causa e o efeito de cada coisa daquilo que temos o saber. A questão está exatamente, reside até, eu diria, a dinâmica fantástica da vida naquilo que nós não sabemos. É isso que nos motiva, é isso que nos interessa, é isso que nos faz, nos dá razão ao nosso viver, cara. É um novo perceber, um novo sentir, um novo entender. E isso se dá, sem sombra de dúvida, na prática introspectiva. Então seria insanidade pensar que eu vou modificar, ou que eu vou pensar de outra maneira, ou sentir de outra forma, se não houver um ingrediente novo. Por isso eu insisto tanto na prática introspectiva disciplinada, porque vejo realmente como um novo ingrediente capaz de acrescentar muita coisa boa na nossa vida. Você acredita, continua ela, que a vida tem uma ordem? A gente é imaturo, depois descrente, depois começa a enxergar mais com emoções, e é o período que a gente amadurece? É interessante que o pensar nos leva sempre a um questionar constante, né? E comigo isso se dá com uma frequência, eu diria, enorme. Me sinto um agraciado por isso. E outro dia eu passava aqui no ar o que eu penso sobre a maturidade humana. E falava que enquanto crianças, né, nós temos uma certa dependência, nós passamos pela fase de dependência de algum adulto e tal. Consequentemente, a gente não é maduro. Quando adolescentes, adentrando a fase adulta, há uma tendência quase que natural da autossuficiência, né? Eu que sei, eu que faço, eu que aconteço. A gente se torna meio rebelde em relação àquilo que as pessoas nos sugerem, porque achamos que temos o direito de um caminho próprio, né? E também disse que essa autossuficiência, ela é mentirosa, porque ninguém é autossuficiente por si só ou independente. Nós sempre precisamos de algo, alguém à nossa volta. E dizia eu que essa também não é a fase da maturidade. E eu quero ratificar tudo isso. Olha o que o pensar faz. E aí então eu dizia que a fase da maturidade é a fase da interdependência. Quando a gente efetivamente fica mais velho, olha o velho presunçoso falando, né? E aí a gente, consequentemente, tem a percepção de que precisa ser útil para o outro, que o outro é útil para nós, e consequentemente somos então uma pessoa madura. Pois olha, no momento introspectivo eu tive que rever esses conceitos e comecei a ter a percepção de que depende do que a gente chama de maturidade. Por exemplo, eu diria que uma criança pode ser madura,
E o que seria então uma criança madura? Eu diria que uma criança madura é a criança que vive como a criança deve viver. Brincar, se divertir, entendeu? Estar sim na dependência dos pais, deixar que os pais cuidem das coisas mais complexas, o alimento, a vestimenta, né? E curtir essa fase tão maravilhosa que é a nossa fase de criança, de forma mais intensa possível, como criança. Não seria isso uma maturidade infantil? Eu deixo aí um ponto de interrogação. E o jovem, com a sua busca de autossuficiência, de independência, não seria esse um jovem de fato maduro? Vivendo com plenitude o vigor da sua juventude? Tentando efetivamente trilhar o seu próprio caminho na ausência da dependência dos pais? Tentando delinear uma estrada na qual ele possa caminhar? Deixo aí a interrogação. Para mim, este é o jovem maduro, que ainda não acredita de fato na interdependência, mas que tem a sua maturidade enquanto jovem, que é sagaz, que é dinâmico. E obviamente, penso que talvez aquele que já está mais maduro, os cinquentões, não é? Seria quase que um dever ter essa percepção de que a vida é uma interdependência. Então, obviamente, esse senhor que tem consciência de que a vida, ou senhora, é o conviver social, coletivo, que nascemos uns para os outros, ele também, eu diria, é um senhor adulto maduro. Então eu acho que a maturidade pode ser vislumbrada em todas as faixas etárias, desde que cada um viva na conveniência da sua faixa etária. É muito triste um jovem viver como um velho, não é? Ou uma criança viver como um adulto, quando a gente diz, olha, é um adulto precoce, porque nós sabemos que ela queima uma fase importante da sua vida. E depois, às vezes, quando adulto, aí quer se tornar criança, fazer coisas que outrora deixou de fazer, não é? Ou quantos maduros que se casam e depois querem namorar, dançar, festar, porque na juventude não aproveitaram, quando era um momento ideal de se fazer essas coisas, de aproveitar sim os finais de semana, de namorar, de conhecer pessoas. Então, quando se queima essa faixa etária, depois se tenta compensar mais tarde, e aí não conjuga muitas vezes com a idade que estamos vivendo. Então eu tive que repensar essa questão do que é maturidade, ter uma visão um pouco mais ampla. Hoje, na minha concepção, maturidade é quando você vive de acordo com a faixa etária que você se encontra, dentro da realidade que você se encontra, no momento que você se encontra. Não faz sentido um jovem querer pensar como um velho ou vice-versa. Eu acho que isso faz com que a gente fique mais adequado e mais à vontade no momento real em que a gente está vivendo, ou na fase real da vida da qual estamos passando. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar aqui com as perguntas do ouvinte na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 4932244124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo, a ouvinte nos coloca: ouço muitas pessoas falarem essa frase: Deus não te dá uma carga que você não possa carregar. Acredito que essa carga são os problemas, dores, doenças, crises. A vida não é como um livro infantil que termina na frase: e foram felizes para sempre. Será que a frase acima é um consolo para a gente seguir em frente? Ou esse Deus mesmo está me testando? Às vezes eu acho que a gente tem uma certa presunção humana mesmo pré-estabelecida. A ponto às vezes até de achar que Deus, não é, nos fez e tem que ter um cuidado todo especial, único e exclusivamente conosco, e que também é capaz de nos castigar, de nos mandar provações, como é colocado aqui. Eu sei que boa parte das pessoas pensam assim, eu sei que boa parte das pessoas pensam que Deus pode colocar fardos ou provações, só que eu não concordo, não consigo concordar com esta ideia. Isso não conjuga com aquilo que intimamente eu desenvolvo como espiritualidade, com aquilo que eu penso. Eu acredito que não vamos falar nem da questão do universo, vamos falar do planeta Terra. Mas há uma diversidade de vida fantástica, né? E de certa forma, toda essa diversidade de vida que existe, ela tem um começo, meio e fim. Isso desde até de um micro-organismo até os animais que nós contemplamos cotidianamente, né? O nosso cão vai envelhecendo. Eu estou com um cão lá cardíaco já há 6 anos, toma 2 remédios todos os dias, né? E agora está com problemas pulmonares e tal, está sempre se tratando. É o ciclo natural. Eu pergunto, será que Deus deu um fardo para ele? Se Deus é criador de todas as coisas? Ou será que Deus está testando ele? Obviamente que não. Esse é o ciclo natural do ser vivo, e todo ser vivo tem um ciclo natural, como eu disse, começo, meio e fim. Aí o fim, cada um concebe aquilo que queira, seja um céu, seja um espírito permanente, seja uma transformação, seja lá como acredita o budismo, que vamos voltar como minhocas, enfim, né? Cada um que desenvolva a sua crença por depois, como mais confortável lhe pareça ser. Mas eu vejo que esta questão de achar que Deus está colocando um fardo faz com que a gente sofra demais com este fardo, às vezes muito mais do que o próprio fardo supõe. Porque a gente fica procurando uma culpa. Ora, se Deus está me testando, se Deus está me dando essa doença ou aquela doença, aonde foi que eu errei? Por que Ele está me testando? E aí sofremos mais porque tentamos achar uma culpa em nós mesmos para justificar este fardo que às vezes julgamos injusto. E isto se deve muito à nossa ausência de compreensão, não é? Eu tenho um amigo que é tremendamente religioso, tremendamente espiritual. E outro dia ele me dizia o seguinte: olha, Fiorello, como as pessoas são interessantes, né? Todo mundo reza para curar, reza para curar. Você já pensou se ninguém morresse? Ia faltar espaço no mundo. Então o que é? Isso é uma colocação simples, mas é real. Do ponto de vista físico, nós não somos eternos. A gente envelhece, adoece e morre. Às vezes não adoece, às vezes morre de causas naturais, tem um infarto, um acidente, né? Mas esse é um ciclo natural da vida que não é um privilégio dos humanos, assim como Deus não pode ser um privilégio da raça humana. Porque se é criador de todas as coisas, consequentemente é Deus de todas as coisas, de todas as criaturas criadas.
sejam elas racionais ou não, não é verdade? Então eu pergunto, por que que um animal sofre? Por que que o boi sofre, a vaca sofre, a galinha sofre? Não é? Alguns são criados inclusive para matança mesmo, para nos alimentar no nosso cotidiano. E no entanto a gente não questiona esse sofrimento, acha que o sofrimento dos outros animais é tremendamente natural. Por que que não conseguimos ver o nosso também, a nossa limitação humana, como algo natural e como algo que faz parte da nossa própria existência? É uma realidade dura? É, mas quanto mais a gente assimila esta verdade, eu diria que mais facilidade nós temos na lida com ela. Dessa percepção de que a vida está se indo, num determinado momento nós passamos por ela, né? Esse mesmo amigo dizia assim, pergunta para qualquer pessoa, chega para uma pessoa do teu lado agora e pergunta, qual é o nome do teu tataravô? Alguns até, se você perguntar qual é o nome do teu bisavô ou da tua bisavó, eles não vão lembrar. Se você perguntar qual é a profissão que ele tinha, provavelmente eles não lembram. Com que idade ele morreu, provavelmente eles não lembram. Então, de certa forma, a vida passa tão breve, nós não temos esse grau de importância que julgamos ter. Nós somos seres vivos que estamos compartilhando de um mesmo espaço. Que, aliás, nós estamos acabando com esse espaço, não é? Que deveria ser compartilhado de forma democrática pelos seres vivos que ele habitam, né? Que nele habitam, que é o planeta Terra. Então, por que não podemos ver na vida essa grandiosidade do simples fato de viver? Essa grandiosidade de ter existido como humano, de poder ter essa percepção de que eu existo. Tem uma frase que eu li outro dia, não lembro aonde, que dizia o seguinte, que a nossa missão está cumprida quando chegarmos ao completo esquecimento. Olha só que coisa fantástica isso. E muitos estão preocupados com a sua missão, Eu acho que a missão, independente, eu já coloquei isto aqui, independente da nobreza que ela detenha, o primeiro motivado pela missão é o próprio ser que a ela se coloca à disposição, né? Falei isso até em relação a Cristo. Cristo defendia aquilo que ele acreditava, porque ele acreditava. Então, se vocês querem acreditar, ótimo, né? Mas no primeiro momento ele estava satisfazendo um desejo pessoal de crença pessoal, em acreditar ser o Filho de Deus, em acreditar na filosofia de vida que ele deixou para todos nós. Mas a necessidade era dele, era pessoal, não era do mundo. A necessidade era dele. Por isso essa questão da introspecção, do se autoavaliar, quais são as minhas necessidades, o que de fato me faz sentir vivo, qual é a minha missão. Não porque a sociedade precise ou necessite da minha missão, mas porque eu tenho que desenvolver o meu papel nessa vida que tão gentilmente me foi dada. Eu devo fazer a minha parte, né? Assim como a parte do leão e da leoa é criar seus filhotes, protegê-los, ensiná-los a caçar, não é? Consequentemente eles envelhecem, quando aqueles já estão adultos eles morrem e outros os substituem, e assim é feito a vida. Desde os micro-organismos até os seres maiores que a ela compõem. Então eu não posso acreditar nisso, que Deus está dando uma carga. Também não vejo que a carga são os problemas, as dores, as doenças, as crises. Eu vejo isso como pertinente à vida. Então todos nós estamos sujeitos como coloca aqui muito bem, aos problemas, às dores, às doenças e às crises. Ninguém está imune a isso, acredite. A questão é como lidar com essas manifestações quando elas surgem. É aí que reside a beleza do viver. E aí eu acho que realmente eu tenho que me deter num conhecimento maior de mim mesmo, da minha reação diante destas questões.
Como eu ajo diante da crise, da doença, dos problemas, das dificuldades? Como eu sofro menos? De que forma eu posso amenizar essas realidades tão presentes na vida humana? Por fim, a ouvinte termina nos dizendo: tocar em frente, será que é desapego daquilo que te leva para o passado? Será que é ir em busca de uma nova história? Eu diria que não. Eu diria que tocar em frente é uma imposição da própria vida. Você acorda para um novo dia e você não consegue ficar com os olhos fechados. Num determinado momento você tem que abrir os olhos. E por mais que você queira se deter, num determinado momento você tem que viver. Ainda que você esteja até às vezes acamado. Mas você tem que viver. E isto é tocar em frente, porque enquanto há vida, devemos absorvê-la na sua inteireza. Então tocar em frente é uma imposição que a própria vida nos coloca. Nós não temos escolha. Então a questão é como eu toco em frente, ou seja, como eu vivo esse meu novo dia, esse novo abrir os olhos, essa nova manhã. Como eu aceito essa minha situação adversa no dia de hoje? A minha sogra viveu, dos últimos 8 anos que eu falei ali, 7 anos na cadeira de rodas. Só que é interessante porque ela tinha uma mente tremendamente sadia, uma memória perfeita. Então ela teve uma vida tão intensa, mesmo na cadeira de rodas, entende? Ela não lamentava o fato de estar ali. Ela pegava a minha filha, colocava no seu colo, contava histórias para a netinha, ela era útil, mesmo na sua limitação. Então é ter essa percepção de que enquanto há vida, sempre há algo que de fato podemos fazer para fazer a diferença. Sempre há alguma coisa que efetivamente podemos acrescentar. Então a questão é, como é que eu quero viver com essa adversidade? Como é que eu vou fazer esse tocar em frente que me é imposto a cada dia que o sol nasce, enquanto aqui eu estou? Entender que a vida é muito maior que nós mesmos e que nós somos parcela dessa vida presente em tudo. Me ensina a ter atitude, continua o ouvinte. Como me enxergar por dentro e acertar e ter novas atitudes? É como na música? Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz? Acredito que sim. Acredito que ser feliz é contemplar e aceitar a realidade que a vida tão sabiamente nos impõe, independente de ela não ser da forma que gostaríamos que fosse. Porque às vezes realmente imaginamos, como você colocou muito bem, que nem num conto de fadas, e foram felizes para sempre. E sabemos que nem sempre é assim. Então, como conseguir ser feliz independente da adversidade? Como perceber até na dificuldade que é um momento que eu posso produzir algo para amenizar a minha própria dificuldade? Eu agradeço mais uma vez as perguntas enviadas. Espero que vocês continuem prestigiando o programa da gente e desejo a todos um bom final de semana. Até o próximo sábado. Boa noite.